Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Com muita alegria aí que recebo vocês para mais um encontro, né, aqui do Regional Matheus Santos. A gente vem fazendo, né, uma vez por mês, aos domingos, esse encontro aqui no Passeadouro Miguel Bonpland, aqui em Hermelino Matarazzo, com o apoio da Lei de Incentivo ao Fomento à Cultura da Periferia. Hoje está sendo uma edição muito especial, que a gente está recebendo aqui Naylor Proveta, diretamente de Leme, interior de São Paulo, que tem uma carreira aí gigantesca, brilhante, passou pela Orquestra do Seu Mazuca, fundou a Banda Mantiqueira, professor da Escola do Auditório do Ibirapuera, saxofonista, clarinetista, compositor, arranjador, tentando aqui fazer uma breve passagem pelo currículo dele, mas a gente vai ter a oportunidade de trocar um pouco aqui com ele hoje, ouvir um pouco da história dele, que tanto nos inspira aqui como musicistas e apaixonados pelo choro. Então é isso, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho aí para a gente como foi se apresentar e contar um pouco como foi o seu começo aí na música, pelo um pouco que eu dei uma estudada, sei que seu pai teve muita influência nisso, então queria ouvir um pouco você compartilhar com a gente. Bom dia a todos, bom dia. Olha, primeiro assim, queria agradecer assim a convite, né? Tá aqui o Regional Matheus Santos, que a gente agradece porque eu acho que é muito importante a música como uma ferramenta, não só como existência, né? Não vi música assim como você vai se profissionalizar, você vai ganhar muito dinheiro. Eu não vi muito isso na minha vida, não existia isso na nossa época, né? Você estudava aquilo ali para você tocar primeiro, assim. Eu acho que era assim, é isso que a gente faz, a gente faz isso, a gente toca, meu pai fazia bailes com o acordeão dele, fazia bailes, levava o acordeão de bicicleta, né? Lembro dele daquelas bicicletas com dínamo ainda, precisava pedalar para acender e farol todo. Aquela coisa, olhava, falando, como é que será que é essa vida, né? Ele estudava acordeão, meu pai estudava música clássica, mas ele era pedreiro assim durante o dia. Eu não sei como é que ele conseguia, assim. Então não tinha essa divisão, né, nessa época, né? Não existia. Era uma outra vida, eu vi uma outra coisa com ele assim. Então ele estudava Mozart, estudava umas coisas assim, mas tocava choro, né? Porque não tinha essa coisa de música popular, música clássica, assim. Você estudava música, né? E eu vi ele estudando, eu ficava admirado de ver aquelas coisas assim na minha frente, tanto método assim, né? Um homem que levantava 5h30, pegava uma cesta, pegava um ônibus, ia pintar, construir casa, fazer. E à noite ele virava músico, né? E eu vi isso daí, falei, bom, deve ser fácil, né? Assim. Se esse cara está fazendo isso, acho que todo mundo pode, né? Até o dia que ele falou assim, você não quer estudar música? Eu falei, eu vou estudar. Eu já tinha 7 anos, eu comecei a estudar saxofone na banda, né? Então participei de coreto na minha vida, assim, tá sempre presente, assim. Eu via aqueles músicos tocando, assim, era uma maravilha, né? Você via aquele 30, 40 músicos tocando. E eu estudava e não via a hora de entrar lá, né? Falei assim, como é que entra nesse negócio, né? Falei, pô. Aí um dia, tá bom, então você... E a gente começa a estudar e começa a ouvir esses outros músicos mais experientes e viajar com esses amigos, né? Que a gente quase não fala nessa época, né? A gente fica ouvindo, né? E um dia você levanta e você já está lendo música. A gente pega uma partitura e começa a ler. Mas não é porque você estudou, porque você estava lá junto. Você cresce dentro daquele lugar. A gente aprende a entender que fazer parte
Como é que eu posso explicar isso daqui? Porque todo mundo fala assim, né? Fazer parte. Fazer parte é crescer dentro de um lugar que nem esse daqui. Assim, isso não... Uma árvore nasce aqui junto, aqui, sabe? Você deixa ela, joga uma água, ela vai crescendo. A orientação que ela tem é das outras ali, né? Desses lugares. Então, eu acho que a música, para mim, foi assim. A gente aprendia ouvindo e imitando aqueles caras. Né? Imitando e estudando e passando por desafios, né? Porque foi muito importante. E meu pai teve um papel assim, porque além da banda, que era aulas de segunda e terça, ensaio terça, segunda e quarta são as aulas, e terça e sexta eram os ensaios, domingo a retreta, né? Como se falava. E no sábado meu pai falava assim, você vai começar a fazer uns trabalhos comigo. Então eu tinha uns 9 anos de idade, aí eu comecei a fazer meus bailes com ele, né? Então eu falava assim, você tem que fazer a introdução para o cantor. Então a gente tirava aquelas coisas todas, tirava a introdução, e aí ele começou a falar assim, agora você já sabe tirar a introdução, você vai fazer um solo agora, você tem que fazer um solo. E, na prática, com 9 anos de idade, já o que era introdução, o que era um solo, o que é entregar para o cantor. Então isso foi muito importante, o papel dele, assim, sabe? E eu acho que isso daí faz muita falta hoje em dia, porque as pessoas aprendem música hoje de uma forma mecânica, né? O cara entra numa escola, ele aprende a tocar aquele instrumento. E agora, o que eu faço? E as outras coisas? Tem mais coisa para fazer, as pessoas não... Então a gente vira meio que um técnico, né? Um cara assim que lê música e que toca. Mas e a criatividade daquela pessoa? Onde fica a criatividade? Então isso meu pai me ajudou muito. Você tem que fazer um solo, tem que aprender a improvisar e fazer arranjo. Então são duas coisas que com 9 anos eu já estava fazendo com ele. Assim, bem naturalmente. Assim. Então eu comecei assim, sabe? Assim, com um pai que estava assim colocando já uns pinguinhos assim naqueles isa lá, sabe? Isso foi importante. E bem nesse começo ele já te apresentou o universo do choro? Você já tocava choro aí com 9 anos? Se não tocasse, não podia, né? Não tinha como, porque era segunda, quarta, terça e sexta. E quinta era aula com ele. A quinta não escapou, né? Porque quinta-feira era o dia... Então eu tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu falei, não sobra nada, né? Era a semana inteira com ele. Assim, ele levava... E assim, deixa eu ver como é que tá essa lição aí, né? De segunda, de quarta. Aí eu tocava e falei assim, mas não tá muito bom isso aí, não. Estuda mais um pouco e depois você passa a lição lá. Eu falei, tá bom. Então mas era assim... O choro entrou porque ele procurava aqueles LPs de 40 polegadas, eu acho que não me lembro, menorzinho. Vinham só dois choros gravados, um de cada lado. E a gente ouvia muito. Luiz Americano, Domingos Pet, não sei se vocês já ouviram falar do Domingos Pet, que era um compositor, pai de um amigo meu chamado Lambari. Vim conhecer depois, né? O pai dele tocava muito choro. E até que chegou numa novela chamada Carinhoso, em 1972, 71, 72. Carinhoso, não sei se vocês lembram dessa novela. Aí, lembra? Aí tinha um solo de trompete. Aí eu fiquei conhecendo Carinhoso, porque a gente ouvia o Márcio Montarroios, naquela época, tocando aquele arranjo bonito do Carinhoso, né? Então, eu aprendi o Carinhoso assim. Então, o repertório de choro era muito bonito, né? Eu tocava com ele, né? Então, tinha essa coisa de tocar de duo. É um artesanato, né? Uma coisa que hoje eu tenho o prazer aqui de apresentar para vocês hoje aqui. Quer dizer, todo mundo conhece, mas eu acho ele fantástico, assim, porque eu já tem uns negócios que a gente andou fazendo há muitos anos atrás, aí, lá em Avaré. E aí eu ouço aquilo ali e falo assim, nossa, que maravilha que é tocar com um amigo violonista assim, sabe? Geração nova, que ajuda
dessa forma. Eu acho que ministrando também festival que lá com a família dele dirigia lá em Avaré. Estou falando do João Camareiro, que é esse violonista incrível, né, que vocês vão ouvir aí. Então eu acho que o choro ele veio nesse lugar. Mas era choro, aí precisou fazer um solo um dia numa peça lá na banda, chama O Guarani. Já ouviu falar do Guarani? Guarani. Quem tocou aqui em banda sabe que é uma peça difícil para banda, assim, aqueles músicos pelejavam ali para tocar, aquele negócio era uma dificuldade. Aí tinha um solo de requinte e não tinha requinte. E os caras do clarinete também não assumiam, falaram, não, eu também não toco. Aí meu pai falou assim, ele toca saxofone já, dá uma requinta. Meu pai tocava clarinete, saxofone e tenor, acordeão e teclado. Ele sempre tocou mais do que eu, né? Não tinha jeito de competir com ele. Ele tem muito instrumento com um homem só, né? Já era assim. Aí eu falei, pai, eu falei, deixa que eu vou ensinar uma requinta para você. Aí comecei a tocar a requinta, que é um piccolo clarinete, né? E fiz aquele solo que tinha que fazer lá. Aí meu pai falou assim, olha, você já vai ficar tocando clarinete, então. Eu falei, mas eu vou decidir isso, quem que vai? Não, já está decidido. Você vai tocar clarinete. Aí o maestro arrumou um clarinete pica-pau, 13 chaves, né? Aquele clarinete antigo. Aí eu falei, bom, só tem essa meia dúzia de furo aí. Eu falei, é isso aí. Tá legal, tá bom. Eu vou estudar isso daí. E vim estudando até o dia que ele me comprou outro clarinete melhor, mas era nacional. Enfim, minha vida veio assim, ele ajudou muito assim nesse sentido assim, até chegar a orquestra Silvio Mazuca. Eu tinha 15 anos, 16 anos e enfim, entrei naquela orquestra porque um músico que morava aqui em São Paulo era de Leme também, chamava Butina, um trompetista fantástico. E aí, esse Butina falou, não, você precisa vir embora para cá, você não vai fazer, o que você vai fazer aí? Eu falei, e aí entrei na orquestra do Mazuca, então eu ficava indo, voltando para Leme, São Paulo e tal. E dali foi meio que... Aí eu fui conhecendo aquela turma toda que já era lá de São Paulo. E cheguei lá. Só que eu cheguei em São Paulo com uma... Já pronta, assim, com muito choro, com muito arranjando, compondo, porque meu pai ensinou a compor também. Com 10 anos tinha que compor, tinha que cantar. Eu e mais 4 irmãs. Então ele botou todo mundo assim nesse mundo aí e salvou a nossa vida. Acho que você começou a falar um pouco, né, da sua vinda assim para São Paulo, mas você sabe descrever assim que momento? Porque pelo que você comentou, seu pai, apesar de ser um super músico, ele não via a música como uma profissão, né? E eu sinto que você fez um pouco essa virada. A sua vida, a música foi a sua profissão. Então, quando foi que você virou assim essa chavinha de tipo, isso pode ser a minha profissão, eu estou ganhando dinheiro com isso, dá para eu viver disso? Demorou, sim. Porque até que eu fazia bailes com orquestra de dança, né? São as orquestras que faziam baile, formatura, essas coisas, debutante, aquelas festas todas, né? Eu ganhava aquele dinheiro ali. Mas assim, como eu tinha um lugar... Isso é importante falar. Eu tinha uma família, um lugar onde eu voltava, assim, de madrugada, e eu, às vezes de manhã pegava ela, mas eu ia, porque é um exercício... não tinha diferença para mim da banda de Leme e da orquestra do Mazuca. Eu estava, desde criança, acostumado a tocar com muita gente do meu lado, entendeu? Então, eu não estava estranhando aquilo. Era diferente o som. Mas eu via aqueles homens lá como uma possibilidade, não sei se era profissão, mas assim, era uma possibilidade de tocar. Fazia bem estar ali junto com aquelas pessoas, né? Uma criança sabe quando ela está sendo bem aceita, né? Então acho que isso era importante. Não tinha essa consciência do profissional. Eu sabia que tinha caras ali que tocavam bem, mas não era isso que a gente via. A gente via que a gente estava sendo aceito. Assim, isso é muito importante, ser aceito. Assim, é uma questão que a gente luta e a banda deixou isso claro. Ninguém fazia um teste para entrar lá. Você entrava. Eu toco prato. Não tinha um teste. O cara ele vai ficando por lá. E assim foi eu no Mazuca, fui ficando. Aí até o dia que eu
mudei de Leme e fui morar em Mariporã. Vim morar em Mariporã, aqui perto de São Paulo, aqui naquela região, né? Um amigo conseguiu fazer minha cabeça, falou, você precisa sair de Leme. Eu falei, como que você... Porque assim, eu tinha uma cama, tinha café, tinha minha mãe, né? Alguém cuidava da gente, porque a gente tinha uma família ali, né? Não tinha dinheiro, assim, não tinha independência econômica, né? E aí falei... E eles conseguiram. Falaram assim, não, a gente arrumou um trabalho para você em Mariporã. Falou, louco, mas como assim? Eu tinha 17 anos. Falou, a gente já conversou com o pessoal da Veril. Falou, Veril? Eu tocava saxofone em Veril. O pessoal da Veril quer que você trabalhe lá. Falei, mas eu só posso trabalhar meio período, eu falava assim. Porque eu já sabia um pouco disso. Falei, porque eu preciso estudar. Aí cheguei em Mariporã, minha mãe passou a noite, fiquei preocupada. Bom, cheguei na Veril, fui fazer reparo, trabalhar como consertar saxofone e clarinete. E eu entrava na Veril às 7 horas da manhã e saía às 5h30. Chegava na onde eu estava morando, que era na casa de um grande amigo, que eu pagava uma pensão, mas eu já tinha um salário. Foi a primeira vez que eu tive uma carteira assinada, foi na Veril. Mas eu falei assim, mas eu estou ganhando dinheiro, mas não toco. Eu dormia, chegava, pegava o saxofone de noite para estudar, aí vinha a mãe do meu amigo e falou assim, aproveita, acorda. Não é fácil, né? Eu levantava às 6 horas, tomava café, chegava às 5h30, 6 horas, aí pegava o instrumento, eu preocupado, eu falei assim, como é que eu vou estudar se eu não consigo ficar de pé, né? Aí eu falei para ele, falei, olha, eu não estou conseguindo mais estudar, eu não consigo mais fazer essas coisas. Aí um amigo do Mazuca, que já faleceu também, falou assim, aproveita, porque eu conversava essas coisas com eles, né? Falou assim, você tem que... tem um teste numa banda que tem lá em São Bernardo, que era uma banda sinfônica. E eu já estava estudando bem clarinete, eu tinha estudado bastante. Bom, aí entrei nessa banda, fui lá, fiz o teste e entrei. Falei, opa, não preciso mais trabalhar na Veril, né? Porque eu não estava tocando, né? Quando eu entrei nessa banda, eu tinha carteira assinada. Então eu falei assim, eu tinha 19 anos. Falei, nossa, consegui chegar. Mas eu estava ainda em São Bernardo. Aí passou 1 ano e meio, eu já ia para São Paulo fazer algumas coisas. Um dia ligaram para mim lá e falaram assim, olha, estão formando aqui um grupo de músicos para trabalhar no Maxud, que já fechou, né? E eu falei com o meu maestro, falei assim, maestro, ele falou, faz as malas e vai embora. Eu tinha 19 anos, né? E vim para São Paulo com, acho que 20, chegando aqui com 20, acho que foi por aí, profissionalmente. Então eu comecei a entender que música poderia ser um trabalho. E é claro que eu vim conhecer maravilhosos músicos e aí a gente, dessa convivência da década de 80 até final dela, começou em 90, nasceu a banda Mantiqueira, né? Falar para você falar disso, se quiser já emendar. Foi assim, essa sequência. Então foi tudo assim, porque eu me ficava incomodado, porque em São Paulo a gente gravava, fazia show, fazia muita coisa, mas eu falei, meus choros, eu não consigo tocar meu choro em lugar nenhum. Cadê onde que tem? Não tinha o Isaías, que eu fui conhecer ele, gravei um disco chamado Moderna Tradição, e quando eu vi, já estava, falei, cadê? Eu vou ter que inventar uma coisa para fazer aqui. Aí o tio Laércio de Freitas, que já deixou a gente também, falou, você está fazendo o quê de domingo à noite? De vez em quando eu vou ver minha mãe, meu pai. Falou assim, então você vai ter que mudar esse dia, porque você vai trabalhar comigo lá no Piu Piu de domingo. Falei, eu vou. Era demais. Qual choro você toca? Então o tio me trouxe de volta para o choro em 85, 86. Eu falei assim, bom, já encontrei um cara que vai me salvar a vida, né? E a gente tocava depois de uma formação maior, e eu observava muito o jeito dele escrever, os arranjos. Eu falei, nossa, como é bonito o jeito que ele escreve. Enfim, aí quando eu vi, eu estava fazendo uma banda Mantiqueira, eu já tinha saído do Maxud, então aquela coisa da permanência, da estabilidade, eu aprendi rápido também. Eu falei assim, bom, não é bem assim, né? Porque tinha o trabalho, mas
Por que que eu falo isso? Porque a gente quer fazer música, a gente quer tocar, a gente precisa fazer isso. Não sei por quê. Eu não sei. E eu acho que eu sei, né? Eu sempre tenho a impressão assim de que eu acho que da mesma forma como uma música, não sei, eu tenho a impressão assim que esse presente que a gente ganha, que ela salva, né? A música ela salva muita gente, salva. E eu acho que eu consegui também com a banda Mantiqueira e com outros projetos, com aulas e finalmente em 2004, 2005 eu entrei lá no auditório do Ibirapuera para cuidar, ajudar a cuidar de uma moçada lá, né? Então, a gente precisa fazer essa música. A gente não olha muito, às vezes não dá tempo de ver. Minha mulher fala assim: você sabe quanto que vai ser isso quando você vai fazer? Falei, primeiro a gente, de uma certa forma, claro que as pessoas pagam, assim, os lugares que a gente trabalhou, eu trabalhei muito, assim, viajei muito, mas eu nunca abandonei a música, assim. Que é um momento que você tem que decidir isso, assim. Porque tem uns lugares que você vai e você fala assim, você meio que, você fala, nossa, isso daqui é legal, né? Você viaja, chega nos lugares que você fala assim, pô, essa vida é legal, né? Aí um dia você fala assim, putz, não é, né? E então eu viajei anos para o Japão, para tantos lugares, trabalhando profissionalmente, assim, tocando muito. E um dia eu falei assim, putz, eu tenho que ter um disco. Aí cheguei na Joyce, que era a minha... que as mulheres sempre me salvaram a vida, né? As mulheres sempre me salvaram, sabe? Joyce, Fabiana Cosa, Mônica Salmazo, minha mãe, minhas tias, assim, muita gente boa, Virgínia Rosa, né? Eu sempre trabalhei com elas. E com o Ginga também, que é um outro cara salvador nosso, né? Maurício Carrilho, Luciana Rabelo, sabe? Umas pessoas assim que eu vi assim. Então eu trabalhei muito assim. Mas um dia eu falei assim, eu preciso fazer um disco. E falei com a Joyce, falei, Joyce, eu preciso fazer um disco, eu tenho, não sei. Ela falou, meu. E falei, nossa, eu estava trabalhando relativamente bem. Mas em 2006, 2000, por aí, ou 2007, fiz o último trabalho com ela e gravei o primeiro disco tocando para o interior. E esse disco tão simples, ele me abriu a porta assim. Ela falou assim, bom, agora... E continuei na escola, trabalhando, dando aula, ensinando aquela garotada lá. Hoje são adultos, já viraram tudo adultos, já ajuda a cuidar da saúde também. Olha, vai esquecer do remédio da pressão, porque não sei o quê, para lá. E eu estou sempre com eles ficam preocupados, né? Porque... E eu acho que é isso, a gente se profissionalizou, mas sem perder a música. Isso é um desafio enorme, porque ninguém faz isso, ninguém... Porque tem essa possibilidade. Muitos amigos meus entraram, embarcaram aí na vida, foram e... Assim, é um outro lado, faz parte. Mas no meu caso eu não consegui, assim, eu sempre tive que estar num lugar, porque eu sempre aparece um moleque, assim, sabe? Sempre aparece, assim. Lá na escola é assim, os caras estão tudo com 30, mas tem uns caras com 10, já falam assim, e aí? Vou tocar nessa orquestra aí ou não, né? Eles chegam já assim, eu fico olhando e falo assim, adianta aí o que você puder, porque na minha pista tá mais curta, né? Você segura, vem, então faz um teste aí, né? Então vem chegando os meninos, vem chegando, porque os caras sabem que ali naquele lugar acontecem umas coisas. E assim, e ninguém vai explicar o que é que acontece ali.
mas é uma coisa boa. Assim, ele está sendo reintegrado de alguma forma através da música, assim. Ele faz parte, como na banda, como foi minha vida. Eu não tinha muito para onde ir, então a banda, eu entrei lá, nesse lugar, que salvou a vida, e estou aqui até hoje, né? Acho que você falou um pouco, né, da experiência aí do auditório, mas eu queria que você compartilhasse mais essa experiência como educador, né, e como foi o seu processo, assim, de... O que você pensa mesmo sobre essa pedagogia que você desenvolve? Como que, né, acho que além das experiências de dar aula, como você pensa essa coisa de passar, né, de compartilhar? Dentro do nosso projeto, a gente também dá aulas aqui numa ocupação. Enfim, é super desafiador, né, ensinar. Então, acho que a gente queria ouvir também um pouco do que você pensa sobre esse ato aí de ensinar e o seu método mesmo, assim. Pois existem várias metodologias que a gente ouve falar, né? Yamaha, tem vários. Mas a gente percebe que ainda a forma mais antiga, eu acho que ela funcionou melhor. O resultado, para mim, eu sempre defendi a ideia de que uma criança que tem 9, 10 anos de idade, lá na escola, entram meninos de 10, 11 anos, às vezes 12, e eles fazem um teste. E eu tenho que estar nesse teste. E aí escolho outros que já estão avançados para escolher os meninos lá. Olha, e o teste é um teste de aptidão, né? Então, assim, você vê a coordenação motora, se ele ouve, como é que ele entende o som, se ele entende a diferença. Tecnicamente, tem uns assuntos que são importantes, assim. Tá? Mas não é só isso. Eu faço essa primeira etapa. Depois, como é que o professor cuida dele é uma outra etapa que deveria ser muito importante, porque um aluno de 9 anos, 10 anos, 12, ele está com uma janela de oportunidade, que a gente chama, formação dele, motora, toda a parte da sinapse, né, dele, está pronta para receber tudo. Eu recebi isso. Mas como você vai falar para um moleque de 9 anos compor? É agora que ele tem que fazer isso. Assim, ninguém fala para uma criança, por favor, pega esse caderno aí e escreve seu nome. Não vai fazer isso. Risca aí, desenha alguma coisa. Porque música, se você der uma xícara para um menino de 9 anos, você olhar e falar assim, tenta desenhar isso. Música é isso. Você desenha sons, a gente imita. Você falar mãe, falar pai, é imitação. Então você pode pegar um lápis e fazer uma xícara. Você não consegue escrever mãe, mas você fala. Então, um som é ouvir e imitar, né? Ele desenha aquele som através do instrumento dele, sabe? Então isso é muito importante. Assim, se ele entender isso daí, porque meu pai falava assim, compõe um negócio aí. Eu falei, mas como? Vamos tocar uma valsa. Eu já tinha repertório porque ele me ensinou um repertório muito grande de choro. Vamos tocar Zequinha de Abra, vamos tocar Branca. Ti tororori, pororori, tororirirororiri, pororororororo. São gráficos que sobe e desce, né? Ele falou assim, você conhece essa valsa, não conhece? Conheço. Faz uma parecida. Sim. Você vai falar assim, opa, mas tem campo harmônico, né? Parecida significa assim, sonoramente, não é só nota, assim. Faz uma coisa parecida com aquilo. É possível fazer isso? Claro que é possível. Você está sozinho na sua casa, chutando lata, chutando uma bola aqui. Aí você pega o instrumento e fica fazendo aquilo. E você começa a descobrir que aquilo é interessante. É um desenho, só que é em forma de som. Dá para fazer isso muito cedo. As pessoas costumam deixar para fazer isso quando tiver com 20 anos, na faculdade. Até lá,
acabou já. A janela de oportunidade dela já fecharam. Assim, você não tem mais como... Você não tem mais... Agora eu vou estudar composição. Falou, louco, mas você canta parabéns a você desde quando você tem 1 ano. Você sabe cantar aquela música? Sei. Então, se você fizesse... Você já tinha esses arquivos na cabeça. Era você ter usado isso e desenhar aquilo ali num papel especial, que tem linhas. Era só isso. Então, eu sempre partilho desse princípio, assim, sabe? Lá na escola, o pessoal fica às vezes bravo comigo, porque improvisação, que é uma coisa que todo mundo quer saber, como é que improvisa? Meu pai falava assim, você vai aprender a improvisar hoje. Eu tinha 9 anos de idade. O que é isso, pai? Você toca aquela música Conceição, né? Eu falei, eu já toco, né? Então, vamos tocar ela, então. Mas e depois? Na volta, quando você tocar pela segunda vez ela, você faz uma outra melodia, parecida com aquela. Então, fica por perto dela. Então, é um pouco da pedagogia dele, assim, que ele me ensinou. E eu falei, não é possível que é tão fácil assim. Claro que não é fácil, mas assim... Mas, depois de anos estudando, é muito sofisticado. Só que eu ouvi isso com 9 anos de idade. Então, assim... É muito difícil isso, pai. E ele falava assim, muda a palavra difícil e tenta deixar bonito. É uma psicologia diferente. Você não pode tocar uma pessoa que está ouvindo a gente tocar, ela não pode ficar nervosa, porque se ela ficar nervosa, eu que estou tocando aqui, de repente, se eu falar assim, isso é difícil, pode ser que eu erre. Vocês não têm nada a ver com o meu problema. Eu não posso passar esse problema para vocês, assim. Sim. Meu pai falava assim, toca bonito para as pessoas. Mesmo que seja difícil. Tem uma missão. A gente estuda para deixar aquilo bonito. Então, assim, por que não, né, deixar as coisas um pouco mais bonitas do que virar esse mundo competitivo? Porque vira isso no final. Uma pessoa que aprende a tocar coisa difícil, ela fala assim, eu tenho que ganhar mais agora, porque o que eu estou tocando é mais difícil que você. Eu falei, puxa vida, eu vou perder porque eu estou tocando bonito. Se falar isso aí para uma criança, ela vai desistir do emprego muito... então para mim não dá isso daí, porque é isso que vocês vivem? Não é isso. Não é. O mundo ficou assim. Mas eu acho que um mundo melhor. Eu acho que o Pixinguinha já fez um samba chamado Mundo Melhor, né? Então é isso. É mesmo você que eu estou falando agora, não é isso? Você que está aí. Então eu acho que a gente poderia resolver esse mundo assim com música, com uma educação, com as pessoas para elas fazerem, compor, como desenhar, como fazer as coisas que ela acha que para ela são bonitas. Eu acho que a gente resolve muito esse lugar pensando dessa forma, sabe? Foi o que eu aprendi de música e não troco essa pedagogia. Aqueles que ficaram comigo esse tempo todo lá na escola, todos eles que se interessam, improvisam, levantam, ficam à vontade e ficam felizes. Eu acho que principalmente isso, né? Acho que a gente não posso acabar de fazer um solo e falar assim, acho que eu dou uma nota 3 para mim, não, ou 9. Não existe uma nota, né? Existe assim, você cuidando daquelas notas que estão... As notas moram aqui dentro. As notas moram aqui dentro dos instrumentos. Eu não preciso soprar para descobrir essas notas. Como assim? Eu me encontro, depois de muitos anos estudando, eu já sei me encontrar com elas. Assim, se eu soprar esse canudo aqui para me tirar uma nota, eu estou empurrando elas para fora, não é? Não posso fazer despejar essas notas, depois com a idade que eu estou. Então eu prefiro pensar assim, que a gente se encontra com as notas, e quando a gente vem para um palco, um baixo, um coreto, a gente tem que se encontrando com a música.
Assim, é isso. Muito bonito. E aí, vou meio fazer um gancho com o que você estava falando. Eu queria ouvir um pouco. Você falou algumas, mas ouvir propriamente dito assim, algumas das suas inspirações assim de músicos e musicistas que você considera que tocam bonito, assim, desse jeito que você admira. Acho que o primeiro músico assim que eu ouvi tocando quando eu era criança, do meu instrumento, né, tô falando, né, foi o Abel Ferreira, né? Abel Ferreira tinha um som muito doce, né? Tem um chorando baixinho, né, que é o choro que ele falava com a filha dele que chama Vânia, que é uma amiga minha, e ela falava que ele tocava para ela assim no ouvido dela assim, bem baixinho assim. Ele colocou o nome de Chorando Baixinho, um choro, né? E Abel Ferreira foi o primeiro, assim, uma referência que eu tive, assim, de clarinetista, né? Domingos Pet, que eu já tinha falado. A Luiz Americano como saxofonista, ele toca clarinete também. Eu acho que Pixinguinha, Paulo Moura, né? Assim, umas pessoas assim que sempre foram instrumentistas que a gente teve como referência, né? Severino Araújo. Eu lembro que meu pai procurou um choro chamado Espinha de Bacalhau. Vocês devem conhecer isso daí, né? Vocês conhecem isso daí? Espinha de Bacalhau. Em Leme, isso em 1969. Não sei aonde meu pai conseguiu uma partitura. Não era nem partitura editada, era um manuscrito. Não tinha livro, não tinha edição. Era tudo manuscrito, uns caderninhos de choro assim, né? Aí, Espinha de Bacalhau, Severino Araújo, saxofone Porque Chora, Ratinho, que eu gravei com Maurício, um brasileiro saxofone. Enfim, todos esses grandes cachimbinhos, né? Músicos assim que eu vi, assim, Zé Bodega, todos eles assim trouxeram assim um jeito de tocar doce no instrumento, né? Todos eles tinham essa doçura. Eu acho que para mim foi muito importante, né? Tanto é que quando a gente estreou a banda Mantiqueira, o Paulo Moura foi o nosso padrinho assim de lançamento, sabe? Ele chegou com aquele terno de linho assim e aquela roupa assim, eu falei assim, nossa, esse cara vai tocar com a gente. E ele era muito detalhista, assim, um cara assim que vivia num lugar acima da terra, né? E um dia a gente tava nesse lançamento aí, a gente tava tocando, e ele falou assim, eu lembro da voz dele, a voz dele era assim: vocês aqui nesse fermata, vocês podem deixar eu faço uma cadência de clarinete. E são 3 cadências. Eu falei, tá bom, Paulo. E ele estava de pé na minha frente. Disse, lá não vou viver. Aí ele entrou e ele chegou. Aí ele ficou de pé. Ele estava de pé e eu estava sentado. Ele chegou a um lugar que ele parou na primeira cadência. Aí a banda parou e ele ficou com o clarinete dele assim. Eu olhei assim no relógio assim. Falei, puxa vida, essa cadência não tem nenhuma nota. Aí eu falei assim, eu olhei assim pro Gil, meu compadre, eu falei assim. E o Paulo Moura, o garçom também, né? Todo mundo para, né? O tempo parou. Parou o tempo. Ele conseguiu fazer uma coisa
que eu nunca tinha visto, que é muito inteligente, porque ele podia fazer alguma coisa, mas ele não fez. Com 1 minuto e meio ali, eu desesperado, eu olhava para o Júlio e falei assim, tranquilo, tranquilo. Né? Aí eu puxei assim um paletó dele assim, já dava quase 2 minutos, né? A casa não pode parar de funcionar ali. Aí eu puxei o paletó assim dele, ele olhou para mim assim e falou assim, que letra aqui está? Aí eu, 3, 4, e a banda tocou a última nota e acabou o show e o público pulava. Né? Os caras, eu não sei se os caras entenderam, mas assim, é uma felicidade de ver um cara fazer uma cadência sem nenhuma nota. Eu falei assim, isso é só você que faz isso. Aí ele olhava, dava uma piscada assim, eu falava assim, que coisa. Aí lembro do Branca de Neve, que era um. Branca de Neve vocês conheceram, eu acho, né? Que era um samba rock do Bexiga. E ele falava assim, aproveita, o pouco com Deus é muito. Mais ou menos isso. Eu ficava assim, mas assim, eu entendi, porque sintetizar tudo isso num silêncio é muito bonito, né? E muitas vezes assim, a gente recebia pouco também, assim. Ó, vou colocar para você hoje só R$ 20. Tá entendendo que a situação não é tão boa, mas assim, o pouco com Deus é muito. Então ela funciona para os dois lados, entendeu? Assim, uma coisa divina, mas também para uma coisa que às vezes não tem o cachê baixo. Mas aquele dia eu vi o Paulo Moura assim fazer uma coisa assim que eu achei demais. Eu falei assim, claro que ele podia ter feito uma cadência, mas ele deixou todo mundo feliz, sem nada. Falei, olha, preciso fazer isso um dia online. Muito boa. Ó, a gente está chegando no horário. Eu queria ver com o público se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu vou passar o microfone ali para ele. Mestre, o senhor falou do Branca de Neve e eu acompanho o seu trabalho há muito tempo e tal. E eu gosto muito de samba, de pagode também, além da música instrumental. E eu vi numa contracapa do disco Samba Lá de Casa, é de 87, o senhor gravou, o senhor o Isaías e os arranjos foi do Edson Alves. Confere isso? Exatamente. Ah, então tá bem. O Edson saiu daqui também. Antes da pandemia, ele deu projeto. Mas ele deixou muita coisa boa pra gente. A gente gravou com muitos sambistas. Assim. Tem 2 arranjadores que eu trabalhei muito nas produções de samba. O Edson Alves e o Joban. Né? Para quem conheceu o Joban, um outro irmão assim, que me chamava muito. Assim. E eu acho que o Branca de Neve deixou assim a gente fazia muitos shows com ele. E tem até um vídeo de Perdidos na Noite, que era do Faustão, né, que tá lá assim a gente. E a gente olha pro meu filho e fala, olha, a gente começou cedo a trabalhar, né, e lá na escola tem uns seguidores, né, que é o Luan, que tem o Nova Malandragem, que é um grupo novo, que está fazendo um sucesso danado. Eles trabalham por aí, fazendo esse samba aí, que é o samba rock. E tocam alguns arranjos deles, e tocam uns arranjos também, acho que do Edson, que deixou algumas coisas para eles também. Então a gente aprendeu a viver nesse mundo assim. Era uma relação muito bonita trabalhar com essas pessoas, porque a gente não sabia assim, se aquilo ali era uma profissão, mas a gente estava seguindo. É difícil, né? Porque as pessoas sempre perguntavam para mim, você trabalha com o quê? Eu sou músico. Mas, oficialmente, tipo... falei, músico, oficialmente músico. Como? Eu falei,
Eu estava chegando em São Paulo, falei assim, nossa, eu acho que essa profissão não existe aqui. E depois a gente foi entendendo que, claro, a gente se gravava muito, se produzia muito, mais do que agora, né? Mas hoje tem outros, outros segmentos, né, que as pessoas têm oportunidade para produzir trabalhos deles. Aliás, eu acho que o mundo assim está caminhando para isso. Eu acho que as pessoas hoje em dia, nessa área nossa da música, ela está expandindo muito. Então, assim, uma coisa que eu aprendi logo cedo a fazer baile com 9 anos, os caras começaram a entender agora que pode fazer, pode trabalhar. Então, é preferível que você adiante a sua vida, assim, tocando, porque quando você fala profissionalizar, vem assim, você já fez o teste, né? Você é um profissional, então vem um monte de questões colocadas para a gente assim, que você fala, peraí, mas a profissão nossa começa cedo. Não estou falando para um cara médico, um advogado, eu sei que tem. Mas dentro daquela casa, provavelmente tem um profissional lá que está orientando já o filho dele também. O papo rola de medicina, de outras áreas da exatas, né? Não tem, claro que é isso. Mas na área humana, música, futebol, você não pode falar com um Pelé começou a jogar com 2 anos, será? Né? Esses caras começaram cedo, a nossa profissão também. E muitas vezes o cara fica esperando para se formar, para com 20 anos ele começar a trabalhar. Então, a minha defesa é essa. Eu acho que na área humana as coisas começam mais cedo, porque a nossa área é emergente. A nossa área é emergente. A gente compete com gente com muito poder, com muito dinheiro. Então, você tem que começar cedo a bater essa bola aí, sabe? Porque senão a gente vai ficando para trás. É por isso que eu, em 2004, falei, bom, eu vou entrar lá na escola e eu vou, o máximo que eu puder, eu vou acelerar o processo daquela moçada lá. Deu certo. Sim. Agora, eles vão cuidar dos pequenos, eles estão cuidando. Falou, olha, vocês têm que acelerar a vida desses meninos que têm 10 anos. Se você passar o que você viu aqui, eles não vão precisar. Com 20, eles já vão estar fazendo o que vocês estão fazendo com 30. Assim, isso é eminente. Não tem assim uma. É muito importante, assim, porque demora, deu trabalho, mas ficou pronto. Então eles estão prontos para ajudar aquela moçada que está chegando lá agora e estão fazendo isso. A nossa profissão é iminente, emergente. Ela precisa ser olhada desde cedo, porque ela está ligada com a educação, com a humanidade, com a necessidade da gente fazer parte, de verdade, de um mundo melhor, de um lugar onde a gente possa produzir de forma consciente e entender que esse lugar é um lugar difícil. Nunca foi fácil. Para mim não é fácil até hoje. Mas quando você vê 40 meninos assim na sua frente assim tocando e cantando, assim, com 20 e poucos anos, assim, de forma quase profissional, é um resultado importante, porque eles são referência. Porque assim, eles são referência para a turma deles. Não adianta eu ir lá e falar dentro da escola, eu estou num lugar assim, tipo, esse cuida da orquestra, esse daí é o maestro que cuida da orquestra. Então o assunto não chega direto em mim, o assunto está chegando agora naqueles músicos da orquestra. Eles viraram referência para os mais novos, porque eles são um pouco menos da idade, 14, 15 anos, não. Eles vão falar com os caras de 20, o assunto é esse, é que nem filho. Então, se esses caras dos 20 e pouco tiverem com maturidade, aquele de 14, 15 anos, ele tem eles como referência. É isso chama sucessão, né?
diferente de sucesso. Sucesso é uma outra coisa. Sucesso é uma coisa fabricada, né? Alguém faz sucesso, Coca-Cola, né? Um sucesso de grana para uma empresa, né? Não é disso, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de ser humano. A gente está falando assim que o ser humano ele sucede, ele vai passando de um para o outro. Assim, isso não pode ser interrompido. Quando interrompe esse lugar aí, não dá certo, costuma não dar certo, né? Então é isso. Minha forma de ter olhado para a vida foi assim, procurando cuidar das pessoas com a música, né? Porque eu recebi esses cuidados quando cheguei aqui, já do meu pai, do maestro, dos meus músicos na minha cidade, músicos no Rio, alguns artistas, cantores, né, importantes, me ajudaram muito. Então eu acho que eu tenho como gratidão a tudo isso, distribuindo isso, dividindo isso com os meninos, sabe? Para mim isso é muito importante. Muito bom. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Sim. É. É. Mas aquilo ali que já teve uma referência, eu acho que bem importante, assim, para quebrada ali, né? De estarem vendo, estarem tendo referência, que eles não têm, né? E assim, E eu trato com essa coisa da humanidade mesmo, assim, de tipo, o pessoal às vezes até fala, pô, Adriano, você é muito liberto na sua aula, mas eu falo, não tem como eu... Às vezes a criança faz 3 aulas, eu entrego a flauta para eles, né? Aí ela leva a flauta para casa, aí volta, eu quero devolver a flauta. Eu falo, mas por quê? Meu pai não quer que eu toque flauta em casa. Aí eu falo, como eu vou cobrar algo de uma criança que não tem nenhuma estrutura familiar, uma cultura de educação musical e tal, né? Não teve. Então eu acho que eu estou tentando fazer esse trabalho assim, bem pequenininho ali, mas com muito carinho, né? Tentando passar essa referência de que a música ela pode ser educativa, pode ser carinhosa, pode ser confortante mesmo para as crianças que chegam ali e às vezes até os adultos, né? Então, vou ser bem rápido, senão eu vou ficar falando. Às vezes eu escuto tudo que você está falando por aí, às vezes eu vou escutando e, cara, você é um mestrão aí mesmo, cara. Muito obrigado aí pela sua existência. Imagina, eu que agradeço, Adriano, porque eu acho que quando a gente tem família, porque assim, é difícil entender, quando você tem uma estrutura, quando eu falo família, é assim, onde você mora, onde você vive, a gente não faz ideia assim, dos desafios, né, que outros têm, né? É um negócio que você tem que estar lá. Só você estando lá para você entender os desafios. E é aí que eu comprei vários clarinetes assim, daqueles assim que você fala assim, ô Daniel, o Daniel Tamborim que conserta os instrumentos. Eu falei, como é que tá clarinete aí?
Tem uns bons, assim, são chineses, assim, mas são, assim, dá para tocar. Aí eu, deixa eu experimentar. Fui. Toda hora estava lá, assim. Comprava um clarinete, comprava saxofone, porque era uma forma de você deixar... desculpa. Era uma forma de você deixar um pouco mais fácil naquele momento para aquela pessoa que simplesmente às vezes ficava sem instrumento, porque a escola fica com os instrumentos no final do ano. Aí dezembro, janeiro, o cara não pode estudar, sabe? Aí os caras falam assim, professor, eu estou sem meu instrumento. Eu falei, bom, eu tenho dois, né? Leva esse daqui. E era assim que funcionava. Eu falei, quando eu voltar, você me entrega. Tem um clarinete meu que eu ganhei de um italiano, que emprestei para uma menina, ela já casou, já teve acho que uns 2 filhos. Tudo bem, professor? Eu falei, tudo bem. Pô, estou com 2 filhos já. Oh, que legal. Ainda estou estudando. Eu falei, você vai ficar estudando quanto tempo você quiser. Eu falei, eu tenho 2, meus instrumentos estão comigo. Então, assim, fica. Eu acho que isso daí, esse aluno, ele tem esse exemplo que eu acho que porque ele precisa continuar essa ideia. Se ele conseguiu melhorar um pouco, ele vai ajudar outros, sabe? Assim, é muito importante para a gente esse processo da educação de você estar lá junto. Faço meu sarau, sempre fiz sarau lá em casa. Aí vai todo mundo para lá. Tem dia que tem 40, 50 músicos lá no jardim. Minha mulher falando assim, você não acha muita gente? Eu falei assim, são os que eu vivo lá com eles. São eles. Se os caras querem vir tocar aqui, eu falei, eu só compro o lanche, vou comprar o pão de metro, meia dúzia, não sei o que lá, mas Coca-Cola, mas não sei o que lá, os caras vêm tocar. Aí desce aquele condomínio todo, senta nas cadeiras como vocês estão, para ouvir os moleques de 15 anos tocar. Sambas. Então, olha só, se conserta um moleque de 15 anos tocando o samba do... se você jurar do Senhor, e tem um cara sentado lá, com 60 e pouco, 70 anos, minha idade, ouvindo um moleque de 15. Então, assim, você entende? Você está juntando os dois. Porque, assim, quando você não tem isso, é um problema. Quando você junta um cara de 10 anos tocando uma música que tem 100 anos, porque, assim, são 2 pessoas sendo reintegradas. Porque se a pessoa não olhar para isso, vai virar assim, música para quem tem 20 anos. Aí ele vai trabalhar com essas músicas que estão tocando aí no TikTok, talvez, né? Eu não tenho nada contra isso, mas você vai falar assim, escuta, e nós, de 60, daí para frente, se não tiver uma pessoa com 15 lembrando dessa memória, é aí que está o problema. Então, assim, levava lá esses meninos para cantar esses sambas aí. Aí ia um amigo meu chamado João Macacão, que já morreu. Aí ele cantava uns sambas, aquela molecada, que a gente entrava junto, cantava, fazia aquele negócio. Eu falei assim, aí as pessoas falam, como é que eles cantam essas músicas? Eles cantam. Eles estão contando a história de vocês e construindo a deles. Senão não faz sentido. Senão você vai falar assim, escuta, mas para que serve então você chegar aos 60? Para não ter... Como assim? Você tem que trazer essa pessoa de volta. A educação chega nesse momento aí, né? Bom, aproveita. Muito bom ouvi-lo hoje. Acho que a gente terminou bem nesse lugar de pensar as próximas gerações, que era um pouco uma pergunta que eu faria também. Apenas agradecer mesmo, muito, muito bom tê-lo aqui. E agora a gente vai ter o prazer também de poder ouvir um pouco o som por trás de todas essas histórias aí. Então é isso, queria só agradecer mesmo. Se quiser tomar uma água, e aí depois a gente volta e vamos ouvir você. Não, Gil, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho. Eu sei que mas é importante para a gente falar, porque o mundo faz parte de uma forma muito bonita, assim, dessa integração, sabe? Em todas as idades.
isso é muito importante, porque você vê que cada vez mais isso está se distanciando. Você fala, o que está acontecendo? Educação, sabe? E a gente gosta de contar essas histórias porque é assim que a gente vai melhorar esse mundo aqui, né? E eu agradeço, então, o Paulo, né, o Matheus Santos aqui, esse regional, essa moçada que luta aí. E é isso. Eu acho que a gente tem que seguir em frente, certo, Beatriz? Não, Paulo, é isso que a gente faz. Eu acho que a música ela tem essa força de colocar a gente junto no lugar certo. E quando não acontece isso, a gente tem que voltar e começar de novo, sabe? É isso que eu sempre fiz. Ah, tá dando errado. Para, pensa. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que... É possível porque a gente viu muita gente superando. Muitos alunos assim que ajudam hoje, convidam a gente. Você não quer tocar com a gente? Vamos lá, vou lá. E porque ele está dando certo para ele, né? Está dando certo para outros. E é assim que a gente toca a nossa vida para frente. Eu agradeço essa oportunidade aqui. Então acho que está na hora de tocar um pouco, né? Sim, vamos ouvir. E cadê Então vamos chamar o João Camareiro. O João Camareiro, que é um violonista muito da pesada. E é uma pessoa que a gente acabou de fazer um trabalho outro dia aí com um quarteto de cordas e foi muito bonito. João Camareiro, então.